Mulheres Positivas. Oferecimento TIM e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu estou aqui com uma mulher mais que especial. Ela é multitarefa e ela é responsável por um projeto muito fantástico, que tem tudo a ver com Mulheres Positivas. Ellen Pedroso, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Fabi, a todo mundo que está em casa. Gente, esse convite é muito especial. Acabei de chegar numa empresa, numa grande mudança de carreira, então vai ser uma delícia conversar com vocês. A gente encontra, então, no seu perfil várias funções. Você é uma mulher multitask, como diz a Fabi, totalmente polivalente. Você é psicóloga, gestora, palestrante, intraempreendedora e também é diretora. Como que é tudo isso numa única mulher? Ainda faltou que eu sou mãe da Teodora, de 9 anos. O mais desafiador. Realmente, a mais desafiadora de todas as tarefas. É maravilhoso, né? A gente cresce muito sendo multitarefa também. Mas assim, eu costumo dizer que eu sou realmente uma mulher plural, como muitas mulheres no Brasil, né? De fato, a psicologia me ajudou muito a ter uma visão de mundo, né? E olhar para a transformação das pessoas. Você é formada em psicologia? Sou formada em psicologia. E ter uma visão de mundo e como a gente, como pessoa, como indivíduo, a gente está dentro de um processo, de uma rede, de um crescimento, de uma comunidade. E isso pautou o início da minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar como psicóloga em organizações sociais e hoje, como gestora, eu uso demais a psicologia atuando na gestão de pessoas, né? Então, de fato, a gente acaba misturando um pouco as funções, mas eu costumo dizer que a minha vida é uma mandala, né? Não dá para priorizar. Eu acho que o que eu consigo fazer de transformações e construir coisas bacanas, que sempre trabalhei com impacto, é porque eu tenho esses vários papéis, né? Então, uma coisa vai somando a outra, se complementando, e eu acho que é difícil a gente se definir, eu pelo menos conseguir me definir por apenas uma função. Então, essa mistura que dá certo. Queria que você contasse um pouco sobre esse projeto maravilhoso que nós aqui, como Mulheres Positivas, eu e a Ale, a gente teve o prazer de conseguir unir forças com você. Então, para quem não sabe, hoje no aplicativo do Mulheres Positivas, você consegue encontrar também esse projeto espetacular da L'Oréal, que eu quero que você conte para nós e para quem está te ouvindo e te assistindo, Ellen, por favor. Realmente esse é um projeto stand-up, né? Um projeto maravilhoso que a gente está fazendo em parceria com vocês. E a gente convida, de fato, para um processo de educação, né? Porque é um tema realmente importante, que é o assédio nas ruas. De fato, é uma questão global, a gente tem discutido isso, realmente, da fragilidade. No Brasil, das violências que acontecem, 98% são com mulheres. E esse é um treinamento que dura mais ou menos 10 minutos, é totalmente online. E a gente fala justamente de situações, na prática, de como a gente deve agir quando a gente vivencia, acompanha uma situação que acontece a toda hora, a cada segundo, de situações desconfortáveis, seja de uma piadinha, um olhar, um toque indesejado, em que muitas vezes a gente se silenciou, não só como mulher que está passando por isso, mas com quem está em volta. As pessoas acabam se sentindo também meio constrangidas, mas não fazem nada. Então a gente fala dos 5 Ds, né? E eu acho que é bem legal porque ele mostra desde um exemplo de uma academia, onde a gente, enfim, você está ali um pouco mais exposta, fazendo exercício, se abaixando. E é muito comum e a gente vê um homem buscando, falando, nossa, como você é flexível, como você... E o que a gente faz quando numa situação dessa, né? Muitas vezes as pessoas se paralisam. Então, uma das coisas é dialogar, né? Você pode chegar ali, conversar, entender. A outra é dar uma distraída. Como é que eu distraio ali a situação? Delegar. Eu posso buscar, de repente, o professor, né, da academia e falar, olha, está acontecendo ali uma situação. E chegar ali junto, né, e poder facilitar com que isso aconteça. Então, ele vai mostrando para a gente as formas como a gente pode se sentir um pouco mais à vontade, mas não deixar com que essa situação seja normalizada. Me conta um pouco sobre os 5 Ds. Vamos começar. O primeiro, distrair, delegar, documentar, direcionar, dialogar. Maravilhosa, Fabi, é isso, assim, eu acho que é importante de tudo isso a gente falar sobre o tema. Então o treinamento ele é muito importante para que a gente possa refletir. A gente passou muito tempo sem poder falar sobre essas questões. Então eu acho que gera uma situação quando a gente testemunha algo como isso, né, um assédio numa situação pública, ninguém sabe o que fazer.
Então, esses 5 Ds ajudam a gente a repensar, né? Será que eu filmo, eu documento o que está acontecendo ali naquele momento? Se eu me sentir um pouco mais à vontade, eu consigo intervir e dialogar diretamente com quem a gente está vendo que está fazendo a situação? Será que eu distraio para poder falar, eu estou numa academia e falo assim, onde eu guardo a minha esteira, né? Aquilo já tira ali o contexto. Posso ficar aqui com você? Então, isso são formas da gente poder intervenir ali na situação, intervir na situação de uma forma mais tranquila. Agora, é importante a gente falar, né, bastante no Brasil, que além da questão do assédio que acontece nas ruas, até internamente dentro da L'Oréal, a gente criou um programa Recomeçar, porque tem a questão da violência doméstica. Então, ainda é muito grave no Brasil que a violência ela acontece dentro de casa. Né? O abuso, a violência sexual, psicológica. Então, até para os nossos colaboradores, são 3 pilares de educação, de apoio financeiro, inclusive de apoio psicológico. Então, esse é um tema também importante. A gente fala para fora, mas as mudanças acontecem de dentro para fora também, né? Então, acho que a questão da violência doméstica é um tema também para o Brasil importantíssimo para a gente endereçar. E o stand-up ajuda a gente a trazer essas discussões para nossas rodas de conversa, né? Perfeito. E aí, um recado para todo mundo que está ouvindo e está assistindo a gente, a plataforma do stand-up está no aplicativo Mulheres Positivas. Todo mundo pode entrar e pode fazer esse treinamento. E quando eu digo todo mundo, Fabi, é todo mundo. É todo mundo. É um convite, inclusive, para os homens, Ellen. Eu comentei com a Fabi que eu fiz o treinamento e dividi isso com alguns amigos meus e também dividi com as minhas irmãs. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse treinamento é que, assim, vocês começam dizendo um pouco de como identificar, porque às vezes a coisa é tão sutil e ela se mistura tanto com uma coisa que poderia ser uma atitude normal. Então, vocês começam primeiro mostrando como identificar, uma vez identificado, como é que a mulher lida com isso e depois que ela lida com isso, como é que ela se fortalece também, né? Achei isso extremamente interessante. Eu acho que todos os homens deveriam fazer e também todas as mulheres deveriam compartilhar isso. Não, e vale mencionar também que hoje a gente tem 25% do público que acessa o aplicativo do Mulheres Positivas que são homens. Olha. Então essa dica é maravilhosa, né? Quer dizer, essa cartilha, esse treinamento serve tanto para homens quanto para mulheres. Bora para a próxima pergunta, Lê? Vamos lá. Ellen, você trabalhou aí ao longo da tua carreira em muitas instituições aí, ONGs sem fins lucrativos, e hoje você chega à L'Oréal ocupando a cadeira onde você é diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos. Você considera que essa sua experiência, essa tua bagagem contribui muito para isso? E como é que você une essas duas coisas na tua carreira? Porque é complicado você vir de um ambiente de ONGs e ir para uma multinacional, né? É verdade que a L'Oréal está numa fase nova. Todas essas empresas estão numa fase nova, que estão pensando muito mais nas pessoas e nos conceitos e nas ideologias, diversidades. Mas vamos combinar que historicamente são ambientes diferentes, né? Muito diferentes, né? Eu estou super recente, vai fazer 3 meses. E, lógico, eu já tinha tido contato com empresas, porque a gente, com o terceiro setor, você capta recursos, você faz projetos em articulação com um corporativo, né? Mas estar do outro lado do balcão, né? Onde a gente passa a vida articulando impacto, mudanças e buscando a empresa para ela estar com a gente. Agora eu estou no lugar da empresa, né? Eu estou no lugar dessa agência de mudança. É interessante que a minha última, eu já passei por todos os setores, passei por governo, ONG, Sistema S, mas a minha última trajetória, ela foi por uma agência da ONU, que é o Global Compact da United Nations, né? E que o nosso papel ali era justamente apoiar as organizações, as empresas, para o seu protagonismo para mudança e alavancar a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. E o secretário-geral da ONU, ela justamente fez essa provocação lá atrás, bastante tempo atrás, provocando 50 grandes líderes de empresa, falando assim, bom, governos e ONGs já estão nessa agenda, né? Qual o papel de uma empresa? A empresa, se a gente parar para pensar, muitas empresas têm um PIB maior do que vários países. Então, comparando a capacidade de influência que uma empresa tem,
Se a gente pensar, ela tem uma cadeia de valor com pequenos empresários, fornecedores, tem uma população interna que são seus colaboradores, influencia nos consumidores, porque ela conversa com seu produto, inclusive o stand-up é um exemplo, por exemplo, de como você traz awareness através de uma marca. Então você tem uma série de oportunidades de conversar sobre esses temas. E me encantou que a L'Oréal ela tem de fato proof points, né, de discussões de como a inclusão ela traz no DNA e como ela está trabalhando a diversidade, entendendo que isso traz inovação, isso traz mudança e tem investido nisso de forma consistente. Ela é uma líder no setor, né, de beleza, uma líder global e tem se posicionado como líder nesse tema também. Então, eu tenho me sentido muito à vontade para trazer essa discussão de um lado mais ativista, vamos dizer assim, né, e percebendo dentro da empresa como ela se coloca, não olhando apenas para resultado, como a gente está, o business as usual, né, que a gente está acostumado, que é olhar para o negócio. Mas pensar em questões como pobreza, pensar em dignidade, pensar em acesso ao trabalho. Então, a gente tem uma série de compromissos na prática, não só ambições, mas projetos, que a gente faz justamente olhando para isso. Então, é uma adaptação, claro, é uma mudança de carreira. Então, eu converso muito com meninas mais jovens, em outros fóruns, me perguntando como é que é essa mudança. É um desafio, sim, de você sair de uma zona de conforto, mas, por outro lado, eu acho que é uma oportunidade gigante de você realmente, não só pessoalmente como desenvolvimento, mudar o mindset, mas usar essa plataforma maravilhosa e global para fazer mais transformação, mais impacto, né? O setor da beleza tem um caminho enorme para incluir... Especialmente no Brasil. Inclusão não só dentro dos seus processos de raça, cor, mas assim, de produção também, né? A gente tem escolas de beleza, onde a gente faz capacitação, uma metodologia L'Oréal de transformar, e você vai incluindo pela produtividade, pela possibilidade de gerar trabalho, né? Então, é muito Geração especial. de riqueza, né? Para essa mulher ter dignidade, a sua própria independência financeira. Sem dúvida. E a independência financeira conversa muito com esse empoderamento que a gente estava falando até para uma mulher, poder, por exemplo, de sair de uma situação de abuso, por exemplo. Né? A questão financeira está extremamente ligada. Quando a gente conversa com mulheres que estão em situação de assédio, de abuso, de violência, muitas das questões que impedem elas de conseguirem fazer uma mudança é a falta de empoderamento, inclusive financeiro. E tem uma questão relacionada ao trabalho, né, Ellen? A gente estava conversando antes, fora do ar, e a gente comentou um pouco sobre essa questão que as empresas estão entendendo isso, estão assumindo essa responsabilidade social, mas os colaboradores também começam a olhar para empresas hoje que têm essa pauta e que têm essa agenda. Sem dúvida. Quer dizer, não é mais uma escolha só da empresa. Os colaboradores também olham. Imagina para uma mulher que tem um cabelo diverso, por exemplo, quando ela vai entrar numa empresa, uma pele diversa, e que ela enxerga nessa empresa que ali existe a diversidade. Ela também pode escolher essa empresa. Quer dizer, ganha-se dos dois lados, concorda? Não, e com essa onda de demissão espontânea que você teve nesse ano, fica cada dia mais claro que hoje, né? Quiet quitting, né? Os colaboradores, eles estão muito mais preocupados com a qualidade de vida, estão muito mais preocupados com o que é que essa empresa prega, se vai ter home office ou não. E esse negócio do quitting eu achei espetacular, porque eu lembro, alguns anos atrás, enfim, eu tive uma série de negócios na minha vida, muitos que deram errado, né? Já quebrei empresa, já quebrei negócio. Eu lembro que eu tinha muito essa dor, sabe? Gente, ninguém pode saber que meu negócio quebrou. Mudou, entendeu? Hoje, assim, I'm happily quitting, assim. Não tem mais silent quitting. É assim, eu vou pedir demissão e vou fazer o que eu quiser da minha vida. E isso hoje é aplaudido pela sociedade. Enquanto antes era motivo de vergonha. Sim. Queria saber como é que você enxerga isso. Bom, eu sou um exemplo. Eu cheguei na L'Oréal desde os processos seletivos e eu vi uma empresa diversa. Eu vi muitas mulheres como eu, né? Então, o meu cabelo é uma questão, enfim, eu sempre tive o meu cabelo crespo, isso é uma questão de identidade minha, mas não foi sempre fácil, né? Eu falo que eu tive que lutar, porque dentro da minha própria família havia uma regra que era ou você tem cabelo liso, ou alisado, né? Ou você tem cabelo curto. Então, eu fui poder ter cabelo maior depois com 12 anos de idade, quando
eu assumi que eu falei, ninguém encosta no meu cabelo. Então, é uma sociedade que a gente, de fato, sente dificuldade de ser visto, de ser representado. E é muito incrível quando você chega numa posição, e eu cheguei numa posição de C-level, né? Isso traz pra gente um desafio, né? De cada vez mais ter mulheres. A gente está com 17% de pessoas, né, negras em posição de liderança. E a gente quer chegar a 30% até 2025. Então, essa questão da representatividade, ela é fundamental. E aí a gente, na ONU, brincava, inclusive, tem um vídeo que a gente criou que chama Processo Seletivo Reverso. Porque é justamente esse ponto que você está trazendo, Ale. As empresas hoje estão passando por um processo seletivo. Então, elas vão entrevistar uma pessoa, um talento, né? E encontram ali uma história, uma trajetória de carreira. Mas essas pessoas querem saber se elas têm espaço ali para ter o seu potencial máximo. Se os seus valores estão de acordo, o quanto, de fato, elas têm... Essa empresa está, na prática, fazendo aquilo que ela comunica, o que ela tem de intenção, porque tem muita boa intencionalidade, como no passado não teve. E pouca execução. Mas como na prática você consegue ver aquilo acontecendo? Então, isso tem realmente sido um desafio para as empresas. E depois, uma outra questão, né? A retenção. Então, eu tenho falado muito isso. Acho que a questão da inclusão, ela não se passa apenas pelo recrutamento. Lógico que é super difícil você encontrar pessoas qualificadas, porque a gente ainda tem um processo educacional de escolas públicas que é desigual. O ponto de partida, né? Na maior parte da nossa população, 57% das pessoas são pretas ou pardas. Então, é muito difícil que a gente consiga, dentro da empresa, ainda ter esse equilíbrio que representa o Brasil. Então, a L'Oréal é uma empresa que eu vejo isso na prática, que ela quer manter diminuir essa desigualdade, manter essa lógica de o que acontece no Brasil, o que está dentro. Mas a gente ainda percebe, né, essa dificuldade das pessoas de avançarem na carreira também. Então, o desafio de entrar é uma etapa. E eu acho que a grande caminhada que a L'Oréal também está construindo agora é todas as condições para que essas mulheres e homens possam se sentir preparados também para crescer, né, para ocupar posições de liderança e tendo todo o suporte e corrigindo, inclusive, os gaps que a educação formal ela não trouxe, né? Trabalhar numa multinacional exige que você fale outras línguas, então como é que a gente ajuda a estimular? Então é uma série de questões que a gente precisa, de fato, ter muita vontade e arregaçar as mangas para fazer acontecer. Nós, mulheres, não devemos temer andar sozinhas nas ruas. A liberdade de ir e vir é um direito de todas nós. Mas sabemos que a realidade é diferente. E a saída é nos unirmos cada vez mais para ocuparmos a cidade com segurança. Mas como? Gerando um movimento. O Mulheres Positivas, em mais uma parceria com a TIM, criou o Caminho Delas. Com ele, você constrói dentro do app um mapa coletivo com outras mulheres para sinalizar locais de risco e histórico de assédio para que se evite passar por lá. Assim, juntas, podemos nos sentir mais livres e encontrar as melhores rotas para chegarmos protegidas a cada destino. E tem mais, o sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. Baixe agora o app Mulheres Positivas e venha com a gente imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. De onde veio essa vontade? Como é que você aprendeu a falar outras línguas? Conta um pouco da sua infância e o que te fez chegar onde você chegou. Olha, eu perdi meus pais super cedo, né? E aí eu sou temporã caçula, então eu sou grata... Quantos anos você tinha? Eu tinha 11. E meu pai eu tinha 12 para 13. Então foi tudo muito pertinho. Os dois? Os dois. No mesmo tempo? No meu período. Foi uma diferença de 1 ano e pouco, de um para o outro. E eu sou temporã caçula, diferença de 15 anos para meus irmãos. Então eles que me criaram.
E foi muito interessante, assim, que eu fico muito grata e muitas vezes, assim, eu chego a me emocionar lembrando de o quanto eles batalharam e perceberam que a educação formal e estruturada de qualidade era importante. Então, eles conseguiram bolsa de inglês, conseguiram bolsa numa escola particular. Então, eu consegui fazer uma vida acadêmica de alta qualidade, né, graças a essas bolsas. E aí, o que pelo menos para mim ali, né, eu tinha clareza de que aquela era uma oportunidade única. E tinha duas coisas que passavam pela minha cabeça, né? Primeiro, eu puxei muito para mim ser a primeira ali de muitas outras pessoas que precisassem de bolsa de oportunidade. Então, a bolsa ela era atrelada à performance. Então, se eu não tirasse notas melhores até do que a média da escola, eu perdia aquela bolsa. Então, isso eu já puxei uma responsabilidade muito grande para mim, que eu não podia falhar, eu não queria ser medíocre, eu queria ser a melhor, eu queria ser a melhor que eu pudesse para poder justamente não só manter a minha situação, mas eu tinha uma coisa muito incrível, assim, que eu fico olhando e lembrando, assim, o quanto eu queria que o padre, era uma escola católica, tivesse orgulho e ele sentisse que valeu a pena, sabe? Eu fico super emocionada, assim, porque de fato, assim, eu queria que ele sentisse que valeu a pena e que outras pessoas que viessem a precisar, ele criasse essa mesma oportunidade. Então, eu acho que muito cedo eu percebi que a oportunidade ela faz a diferença, né? E eu tinha uma gratidão e uma consciência, talvez de quem teve que amadurecer muito rápido, né? Porque você imagina você perder as suas referências tão cedo. Então, questões financeiras, a sua vida virou de cabeça literalmente para baixo. Né? Então, isso foi pautando. Depois eu fui para a faculdade também com bolsa. Então, durante a faculdade inteira, eu trabalhei de caixa de pizzaria, né, na Vila Madalena, até aqui em São Paulo, que eu me formei aqui em São Paulo. Então, assim, foi uma vida de muita luta, né? Trabalhando até de madrugada, chegando, dormindo 3, 4 horas por noite. Então, realmente, eu tinha muita responsabilidade e muito compromisso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha esse senso de perceber que, assim, o indivíduo ele precisa de rede, ele precisa de oportunidade. E aí eu conheci um programa da saúde da mulher e uma médica através de uma colega de faculdade, a Fabiana Duarte Takeuchi, a mãe dela, doutora Albertina. Ai, a gente ama a doutora Albertina. Você conhece, ela foi a minha mentora. Eu escrevi a minha tese do SOS Mulher, que eu apresentei no Palácio dos Bandeirantes, com ela. Então, que ela fala que o Brasil perde 10% do PIB devido à gravidez precoce. Pra mim, ela é uma inspiração, uma mentora da minha vida, doutora Albertina. Ela é uma das grandes responsáveis por estar onde eu estou. Sem palavras. Então, assim, de fato, pra mim, imagina, com 18 anos, eu comecei a estagiar no programa de saúde da mulher. Então, dá para explicar, né? Então, ela me deu uma oportunidade, inclusive a gente teve que fazer parte de um projeto, e eu passei, fui representar o Brasil, e eu fui para a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu lembro de chegar em Washington, assim, com o time dela, do Brasil, do programa, e assim, com aquele grupo de jovens da América Latina. Em êxtase ali, né? Para a gente construir o conceito de protagonismo juvenil. Então, assim, eu cheguei naquele momento, eu me lembro, sabe aquele momento Oprah Winfrey, assim, I made it. É isso que eu quero fazer na minha vida, né? E aí, assim, como eu posso usar essa força, esse potencial para ajudar pessoas numa visão mais de política pública, de maior impacto, de forma mais estratégica. Então, a psicologia social, esse trabalho mais ativista, vamos dizer assim, começou muito cedo, né? E ali eu comecei por governo, né? Depois eu voltei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar na Secretaria de Ação Social. E aí a coisa não parou, né? Eu trabalhei em diversas ONGs, inclusive fora do Brasil. Fiquei 3 anos numa ONG com pessoas com deficiência, inclusão no mercado de trabalho. E aí voltei para o Brasil e acabei voltando a estudar, fazendo MBA, e caminhei um pouco mais para esse trabalho de institutos mais empresariais, né? Então, fui do Instituto Coca-Cola, fui diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. Então, assim, trabalhei de forma muito atuante em causas, mas muito próxima também de alguma visão corporativa, né? E meu sonho, né, como desde lá,
da Organização Pan-Americana de Saúde, olhando, eu queria trabalhar na ONU, né? Acho que para quem é dessa área de impacto social, maravilhoso. Não tem sonho maior, né? Então, Você viu a Rachel Maia falando lá? ela é... Nossa, muita emoção. Nossa, Quase chorei quando eu vi, juro. Ela é muito maravilhosa. E você traz isso, né, esse connect. Porque quando você fala que você trabalhou na ONU, e a gente estava falando agora há pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, né, que estão aí na agenda da ONU, o quinto deles é a equidade de gênero, que é onde a gente se encaixa aqui no Mulheres Positivas. E aí eu acho que tem 2 pontos nisso que você traz, né? Um deles é a representatividade, ou seja, quando uma pessoa chega numa empresa, ela também olha em volta e vê se ela encontra iguais ali. E os iguais, né, eu tenho mulheres, eu tenho pretos, eu tenho pessoas LGBTQIAP+, enfim, elas buscam uma referência. Mas tem um segundo ponto, que eu acho que é o que você traz, o que a gente está falando aqui, é que assim, olhando para a L'Oréal, né, isso é transformado também em produto. A gente é um país diverso. Exatamente. E vocês fazem isso para fora, vocês criam esses produtos também olhando para esta diversidade. Quer dizer, não é só para dentro, é também uma entrega para fora, né? E eu acho que essa é uma grande sacada que eu acho que a empresa que não percebeu, né? Como é que você pode fazer produtos, né, para uma sociedade diversa como a nossa, né? Com cabelos de todos os tipos, com tons de pele. Só com a Gisele Bündchen na capa, com como garota propaganda. E se Pode você ser não também. tem um público que trabalha, uma população dentro da empresa que não tem essa realidade, como é que ela vai poder sentir a dor e a empatia por quem, como eu, acorda cada dia de um jeito com o cabelo? Então, assim, eu tenho hoje uma série de produtos, né, que eu uso no dia a dia, do Profissional ao Elseve, que, juro, assim, meu cabelo, ele tem personalidade. Eu acho que todas as cacheadas sabem disso. Então, a gente tem um produto para cada dia, um produto para amanhã, um produto para noite. Se não tivesse essa diversidade dentro da L'Oréal, não ia poder oferecer produtos com tanta qualidade. Mas isso também deve virar um mindset dos colaboradores, né? Sim. Porque você começa a pensar dessa forma, né? Tem uma questão que a gente conversa muito e é uma pauta muito forte da Fabi, que é sobre o etarismo, né? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei muito interessante. O Brasil é um jovem de cabelos brancos. O que isso significa? Como país, nós ainda somos muito jovens, mas a nossa população é essencialmente mais madura, mais idosa. E como é que você não tem as empresas pensando o produto para essa população? É interessante, assim. Eu acho que tem muitas pautas. Eu acho que isso eu acho muito importante também, né? Porque, como eu tive do outro lado, muitas empresas procuram a ONU, procuram ONGs porque não sabem como fazer. Então, eu acho que tem 2 coisas aqui, né? Primeiro, a gente buscar entender que estamos numa jornada. Essas são transformações estruturais. A gente não está falando de uma mudança da noite para o dia. Então, exige que a gente tenha clareza para onde a gente vai. Então, assim, o primeiro exercício que qualquer empresa precisa fazer é ser muito sincera consigo mesmo e fazer um olhar para dentro. Onde estamos? Quantas pessoas eu tenho, né? O que eu tenho de diversidade? O que eu tenho de produto? Aonde eu quero chegar? Tem que ser fruto de uma verdadeira reflexão interna. Depois, tem que ter ambição, de clareza. E quando a gente olha para meio ambiente, então, tem que ter realmente com base na ciência, né? Então, assim, temos que ter clareza de onde chegamos. E aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm mais de quase 300 indicadores, além dos 17 objetivos, e você tem ferramentas que você pode ajudar a acompanhar. Então, buscar essa intersetorialidade de ONGs, organismos internacionais e as próprias empresas dialogarem, uma aprender com a outra, né? Então, um tema importante que a gente faz parte como L'Oréal, e lá quando eu estava no Pacto Global também acompanhei o crescimento, é o movimento Mover, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um movimento justamente por equidade étnico-racial. São 47 empresas, né? O nosso CEO está nesse conselho, muito puxando essa agenda. Então, o Mover, por exemplo, eu acho um exemplo, né, de um movimento de empresas que trabalham em rede por um tema comum que é tão complexo de fazer. Me lembra algum movimento. Mulheres Positivas. Exatamente. Ellen, a gente tem pouco tempo. Olha, então, esse papo... eu quero explorar esses últimos 4 minutos. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres e meninas que te acompanham, que estão te ouvindo e estão te assistindo, que querem seguir seus passos, que estão no começo da carreira, que estão ralando e querem ouvir uma mensagem sua. Depois disso, eu quero fechar com um livro, um filme e uma mulher que você admira. Maravilhoso. Olha, acho que a primeira coisa é a gente acreditar na gente, assim.
Eu acho que tem todos os dias várias mensagens para que a gente desconfie da nossa capacidade, desconfie dos nossos sonhos. E isso não pode ser quebrado. Sonhar alto e acreditar que vão ter pessoas, tem sempre anjos na nossa frente que vão mostrar as oportunidades. Às vezes a gente não enxerga. E a gente agarrar essas oportunidades com muita dedicação, estudo e de fato, a gente poder ser o protagonista, né? Se empoderar dessa nossa vida, porque é uma chance só. Então, eu muito acredito, né, nessa jornada pessoal, para que a gente descubra nossas fortalezas, olhe o nosso propósito e não desistir, porque tem 1 milhão de motivos para desistir. É muito difícil, né? É muito difícil a gente circular porque não tem transporte público, é difícil porque não tem uma educação de qualidade, porque a gente não é aceita, porque a família às vezes dificulta mais do que ajuda, né? Então, é realmente muita resiliência. Mas a gente não pode desistir. E eu acho que mulheres como eu e tantas outras que passaram por aqui têm histórias muito difíceis na sua vida, mas elas tinham isso em comum, né? Sonhos e batalharam de fato para que isso acontecesse. Arrasadora. Livro, filme, mulher que você admira. Olha, mulher, eu vou começar, você já sabe. Bora. Doutora Albertina Duarte da Cute. Eu até tive a oportunidade de participar de um livro, né? O livro Mulheres que Transformam, e eu falo dela como uma mulher inspiradora, então acho que você conhece bem. Muito. Eu acho que é importante falar também das mulheres que estão no nosso dia a dia, né? Eu acho que eu tenho uma filha, como eu falei, se não fosse a minha irmã, que até hoje, né, eu sou vizinha. Então, ela está lá, a Sandra Pedroso. Ela também me inspira demais. E no Comex, hoje, nós somos algumas das mulheres que comandam, né? Estão parte ali do C-Level. Então, uma delas já esteve até aqui, Roberta Salvador, né? Roberta Santana. Tem Roberta Salvador também, as duas Robertas, Joana. Então, a Sabrina com a gente, a própria Macarena. Então, temos uma CFO mulher. Então, realmente é um ganho muito grande a gente estar no dia a dia podendo contar nessa minha adaptação, quanto eu fui acolhida, quanto a gente se fortalece. Bom, filme e livro. Eu queria falar muito do Medida Provisória, né, do Lázaro Ramos. Sensacional. Foi um filme, assim, que ele, apesar de ser uma história futurista, parece aparentemente algo meio fictício. Como pode acontecer isso de forma muito clara, né? A metáfora que eles fazem da melanina. E é simplesmente fantástico. Quem não assistiu, acho que precisa assistir. Não só porque acho que é uma produção brasileira, de um ator negro brasileiro, que faz uma direção fantástica. Temos a Thaís Araújo, que eu tive a honra até de conhecer recentemente, porque ela é super parceira, nossa embaixadora L'Oréal, né? Inclusive do stand-up, ela que faz. Ela é. Então, é muito especial. E livro, eu amo biografia, né? Psicóloga, a gente gosta de ouvir histórias. Eu fico encantada, principalmente história de mulheres. E a história da Michelle Obama... Ai, maravilhoso. Várias vezes apareceu aqui. Foi um livro que você vai... Eu acho que eu li em uma semana, assim. A gente engole. E é enorme o livro, eu tenho. E eu li em inglês, porque eu gosto de ler em inglês. E assim, eu lembro que na época eu trabalhava na Ronald McDonald House Charity, então eu estava indo muito pro headquarters lá em Chicago. Eu fui visitar a rua. Encontrar ela. Eu fui tentar imaginar como é que era. E eu acho que ela fala muito dessa transformação, né? Não deve ser fácil ser primeira-dama, e quanto ela abriu mão de tantas coisas e de repente ela conquistar. Agora eu tô louca para ler o da Viola Davis, né? Que esteve aqui no Brasil. Fez uma promoção incrível e o livro dela parece também bombástico. Estou louca para ler. Ela é maravilhosa. A gente espera você aqui de novo no Mulheres Positivas. Quero te agradecer por tudo que você tem feito aí por nós. Aplaudir aí o seu trabalho maravilhoso. Você é uma inspiração pra gente e muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ellen. Maravilhoso. Parabéns pela atitude também, pela coragem de mudar aí a sua carreira e por ser essa inspiração para tantas outras mulheres. Super agradeço a vocês, a todas que estão nos assistindo e vamos continuar transformando e fazendo mudanças positivas. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ellen Pedroso fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento: TIM e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas.
Realização Jovem Pan News.